Oiê! Depois do nosso vídeo de introdução de cálculo estequiométrico, chegou a hora da gente estudar os casos especiais, pureza e rendimento. Solta a vinheta! Então vamos lá, vamos começar por pureza, mas antes, se você não assistiu o vídeo 1, o vídeo de introdução passo a passo de cálculo estequiométrico, clique aqui em cima, porque é importante, lá eu explico detalhadamente como você faz exercício desse assunto. Tá bom? Agora, se você já assistiu, ou se você guarda ou recorda, melhor dizendo, bem como se trabalha aqui, vem comigo. Vamos começar por pureza, um exercício da Mackenzie, eu peguei um pedacinho só dele, que é o suficiente para a gente resolver. Considerando que o processo de ustulação é uma queima, ocorra na CNTP, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita é uma pedra que contém FeS2, ok? 600 gramas de pirita que apresenta 50% de pureza. 50% de pureza. Apareceu pureza, é exercício de pureza. Tá, professor, como a gente faz? Vamos lá? Um pouco mais rápido agora, tá? O primeiro passo, lá no vídeo de introdução, o primeiro passo diz para eu ter uma equação. Eu tenho. Segundo passo, balancear uma equação. Ela está balanceada. E se você não lembra como faz para se balancear uma equação, clica aqui em cima de novo. Tem um vídeo de balanceamento que eu já fiz, ficou show. Lá eu ensino também com calma como eu faço isso. Terceiro passo já, porque ela está balanceada. Terceiro passo, ler o exercício e selecionar as substâncias importantes. Qual o volume de SO2? Venha no SO2 e selecione SO2. Você vai usar esse cara. Na reação de 600 gramas de pirita contém FeS2. Então, esta substância passa a ser importante para nós. Selecionei as duas substâncias. Quarto passo, monte a segunda linha da regra de 3 usando os números do problema. Eu vou cometer um erro aqui, tá bom? De propósito. Se você estiver copiandinho, espera um pouco agora. 600 gramas de pirita. Eu venho aqui embaixo da substância que está dentro da pirita e coloco 600 gramas. A gente já vai ter que mexer nesse número. Ali que está o erro. Qual o volume de SO2 produzido? Nas alternativas do exercício, os volumes estavam em litros. Então, esse meu volume aqui, ele vai sair, eu vou colocar um X, né? Mas ele vai sair em litros. Quinto passo, transformar aqui os coeficientes, né? Esse número 4, você que assistiu o primeiro vídeo sabe que é mol, 4 mols. E esse número 8 mols. Eu vou transformar esses números para as unidades de baixo. 4 mols devem virar aqui, neste caso, gramas. O exercício dava a massa de 1 mol deste composto, né? 1 mol deste participante da pirita. 1 mol do FeS2 tem 120 gramas. 4 mols, 4 vezes 120 gramas. Né? No caso aqui, 480 gramas. Transformei, Jamal. Ótimo, ótimo, ótimo. 8 mols precisam virar litros aqui. Litros aqui. Professor, como eu faço isso? 1 mol de qualquer gás na CNTP tem 22,4 litros. 8 mols vão ter 8 vezes esse número. 8 vezes 22,4, 179,2 litros. Então eu praticamente montei minha regra de 3. Você deve estar pensando, Jamal, é só fazer a conta. Não. Professor, tem um erro aí? Tem um erro aqui. 600 gramas. Jamal, qual foi o erro que você cometeu? Grave esta fala. Na química, apenas a massa pura reage. Vou repetir. Apenas a massa pura reage. Quando ele fala para mim 600 gramas com 50% de pureza, esses 600 gramas não são ainda a massa pura. 50% desse valor é puro. E na química, só o que é puro reage. Ah, professor, então o que eu faço? 600 foi o meu erro. Eu tenho que colocar a massa pura aqui. Professor, como que eu faço? Olha, você pode estar tentando fazer de cabeça, dá para fazer de cabeça, né? 600 gramas é tudo que você tem, 50% disso é puro, 50% de 600, 300. Ou você faz uma regrinha de 3 assim, ó. 600 é tudo que você tem é 100%. A minha pureza é de 50%, Jamal. 50% então vai ser outra massa. Esse Y aqui dá 300 gramas. Essa massa 300 é conhecida como massa pura. Massa pura. É ela que reage.
Então aqui foi uma regrinha de 3 separado do exercício para a gente entender que primeiro tem que achar a massa pura e aí sim colocar a massa pura aqui para reagir. Então eu vou apagar esses 600, vou apagar só esses 6 aqui e vou colocar 300, que é a massa pura. Aí você vai fazer a regrinha de 3, tá bom? 300 vezes 179,2 é igual a 480 vezes x. E esse x, que seria a resposta nossa, daria 112 litros. 112 litros de SO2 produzidos. Combinado? Grave isso. Só a massa pura reage. Vamos para um próximo. Show! Então vamos para mais um exercício, só que agora ele não dá a pureza. Agora ele pede a pureza. Ah, mas é tranquilo. Vamos lá, vamos fazer juntos? Ó. Calcule a pureza de uma amostra de calcário. Calcário contém CaCO3. Tá? De calcário, sabendo que ao se decompor 250 gramas da mesma, ou seja, dessa amostra, foram produzidos 88 gramas de CO2. Primeiro passo é ter a equação, eu tenho. Segundo passo é balancear a equação, ela já está balanceada. Tranquilo. Terceiro passo, ler o exercício e selecionar as substâncias envolvidas. Vamos lá? Calcule a pureza de uma amostra de calcário. Bom, dentro do calcário eu tenho CaCO3. Então esta substância será uma substância importante nos nossos cálculos. Né? E aí ele fala, foram produzidos 88 gramas de CO2. Selecione CO2. Nós vamos usar CO2. Ok? Tá, quarto passo, pegar os números do problema e colocar na segunda linha da regra de 3. Cuidado agora. 250 gramas, você não vai colocar aqui embaixo. Jamal, mas você falou que a amostra tem CaCO3. Eu sei, mas esses 250 gramas são da amostra. Não é apenas CaCO3. Essa massa não é de CaCO3. Como assim, Jamal? É que essa massa, dentro dela, além de CaCO3, tem outras substâncias. Então não é a massa pura. A amostra nunca é pura. A amostra é tudo. Tem um pedaço dentro dela que é puro em CaCO3. Essa quantidade que eu tenho que achar. Então não coloque massa de amostra aqui, tá bom? Não é uma boa. Tá, como que eu faço, professor? Coloque um X embaixo dele, esse X aqui em gramas, porque a sua amostra está em gramas, e você vai descobrir qual é a massa de CaCO3 dentro desses 250 gramas. Porque daí você, para achar pureza em porcentagem, você vai fazer 250 gramas é tudo que eu tenho, 100%. A massa só de CaCO3 dentro dela, você coloca aqui embaixo, X%. É assim que vai acabar. Vem comigo, vamos continuar. Olha só, CO2. Ele fala 88 gramas para o CO2. Vamos colocar 88 gramas embaixo do CO2. Quinto passo, os números, os coeficientes, né? Esse 1 a gente já sabe que é 1 mol, esse 1 a gente já sabe que é 1 mol, eles se transformam nas unidades dos números de baixo. 1 mol tem que virar gramas, Jamal. 1 mol de CaCO3, ó, 1 mol tem 100 gramas. Então a gente coloca aqui 100 gramas. Ok, professor? Tranquilo. 1 mol de CO2. 1 mol de CO2, 44 gramas. Então a gente coloca esse 1 mol de CO2, 44 gramas. Jamal, você fez virar gramas? Porque embaixo está em gramas. Bom, você vai multiplicar isso aqui, fazer a regrinha de 3. Ok. Você vai achar um X. X igual a 200 gramas. 200 gramas. O que é essa massa? É a massa só de CaCO3 dentro da amostra. Então, dentro dos 250 gramas da amostra, você tem 200 gramas de carbonato de cálcio. Tá, professor, mas ele pediu a pureza. Pureza eu respondo em porcentagem. Isso. É bem simples terminar. Você vai falar que a sua amostra, que é tudo o que você tem, é 100%. Olha só. Então a amostra, 250, é 100%. 200 gramas, que é só CaCO3, deixa eu colocar aqui embaixo, só CaCO3, pode entender que isso é puro, é Y%. Ah, e esse Y dá quanto? Y aqui vai dar 80%. Essa seria a pureza da amostra. 80% dela é em massa CaCO3.
Então esses dois casos de pureza que eu fiz com você são os que mais caem. Ou ele dá a pureza, você acha a massa pura e coloca aqui embaixo, ou ele vai te perguntar a pureza. Daí você primeiro acha a massa pura e depois termina falando que a amostra é 100%, a massa pura é XY%. Tá bom? Agora eu te convido a dar uma olhadinha em rendimento. Vamos lá. Então agora rendimento. Olha, eu vou fazer dois casos com você. O primeiro caso é quando ele dá o rendimento da reação e pergunta uma massa de uma substância produzida. O segundo caso que eu quero fazer com você ainda nessa aula e último é quando ele pede o rendimento. Ele não te dá e ele pede rendimento. Então vem comigo. Primeiro caso, quando o rendimento é fornecido. Olha só que legal. Um exercício da Cesgran Rio, eu peguei só um pedaço dele também. Utilizando-se 4,8 toneladas do minério hematita, que contém Fe2O3, atenção para essa fórmula, e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, ele fornece o rendimento, a quantidade de ferro, Fe, produzida será de quanto? Primeiro passo, ter a equação eu tenho. Segundo passo, balancear a equação e eu tenho ela balanceada. Terceiro passo, selecionar as substâncias envolvidas. Me permita fazer um pouquinho mais rápido. Hematita contém Fe2O3 e ele também pergunta a massa de ferro produzida. Então, selecionei as duas substâncias que eu vou usar. Quarto passo, colocar os dados do problema na segunda linha da regra de 3. 4,8 toneladas do minério. Eu vou colocar aqui 4,8 toneladas desse minério para você. Professor, mas é um minério, ele tá puro? Você pode pôr essa massa ou tem que achar massa pura? Se ele não falar nada de pureza, você considera essa massa como pura. Então coloque ali embaixo. Ok, Jamal, continuando. A massa de ferro produzida, né? Nós vamos ter que achar essa massa. Nas alternativas, as opções estavam em toneladas. Então esse X nosso, ele tem que sair em toneladas. Logo, logo eu vou te ajudar um pouquinho mais nessa unidade toneladas. Quinto passo, os números que eu usei para balancear a equação, os coeficientes estequiométricos, aqui é 1 mol, quando não tem nada você já sabe, se transforma, vamos colocar assim, na unidade de baixo. Atenção, a unidade de baixo é tonelada, tonelada é massa. Então esse 1 mol tem que virar massa. O mol, quando eu transformo em massa, ele sai em gramas. Tem aqui os dados, ó. 1 mol de Fe2O3 tem 160 gramas. Eu vou colocar 160 gramas aqui. Professor, mas embaixo está em toneladas. Eu já vou te ajudar. Tem uma dica aqui muito legal. Eu escolhi esse exercício com muito carinho para te ajudar a escapar dessa situação grama-tonelada aqui. Tem uma dica bacana. Aguenta aí, aguenta aí. Aqui eu tenho 2 mols de ferro, 2 mols de ferro, que embaixo o X está em tonelada. É massa. 2 mols deve virar massa. 1 mol de ferro tem 56 gramas. 2 mols, nós vamos ter 112 gramas. Ah, professor, mas agora eu tô perdido, perdida. Porque tá com uma mistureba aqui, tonelada, gramas, o que que eu faço? Olha, me permita montar essa regra de 3 para você. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou te mostrar que nesse caso, a tonelada aqui embaixo, gramas aqui em cima, não tem problema. Nesse caso. Por quê? 160 gramas vezes X. Se eu fosse fazer essa conta, eu faria 160 gramas vezes X. É igual a 4,8 toneladas vezes 112 gramas. 4,8 toneladas vezes 112 gramas. Repare que você ficou com grama de um lado, grama do outro. Corta. Grama com grama, corta. Ah, mas sobrou qual unidade, Jamal? Tonelada. Então, o seu X vai sair em tonelada, como o exercício pedia. Então, repare que a gente aqui ganhou um tempão, né? Se eu fosse transformar essa tonelada para gramas, ou gramas para gramas para tonelada, ia demorar muito. Ah, é verdade, professor. A gente não tem esse tempo. Não tem. Ô Jamal, e agora? Bom, ache esse X, eu vou colocar aqui do ladinho, o X aqui, essa continha, tá? Dá 3,36 toneladas de ferro. Ah, acabou o exercício, professor. Não, professor, você já acabou de achar a massa do ferro. Não, aqui nós temos um detalhe novo chamado rendimento. Ah, mas o que que muda? Repare, quando a gente, até esse momento, que fique muito claro, pegando a aula 1, tá, que a gente gravou, pegando essa aula até esse momento, todos os X's
que nós estávamos calculando, eu não falei nada para você, mas a gente estava considerando um rendimento de 100%, como se o processo fosse perfeito. E isso na prática é praticamente impossível. Isso na prática é sensacional, hein? Tá. Ô professor, e o que eu tenho que fazer agora? Toda vez que você achar um X, achar uma quantidade produzida de uma determinada espécie, esta quantidade, esse X, é para 100% de rendimento. Então, todo X que eu achei até agora com você, eu estava considerando 100% de rendimento. Mas por que você nunca falou isso? Porque nenhum exercício que a gente fez cobrou. Tá? Nenhum exercício que a gente fez até o momento era de rendimento, exceto esse. Tá, e como eu termino, professor? Bom, você vai achar uma massa, um volume, alguma coisa produzida para 100% de rendimento. Mas o nosso é 80%, então eu faço uma regrinha de 3 a mais. Agora é bem simples. Essa massa é para 100% de rendimento. Então você faz assim, ó. 3,36 toneladas seriam produzidas se o rendimento fosse de 100%. Mas o rendimento é de 80%, professor. Então, 80% vai produzir na real outra quantidade. 80% vai produzir outra quantidade. Então, eu preciso fazer mais uma regrinha de 3. Tá bom? Y aqui vai dar 2,688 toneladas. Essa é a resposta do exercício. Cuidado, e não essa. Essa é para 100%. Essa seria a resposta para 80%. Geralmente esses exercícios, eles colocam ali umas alternativas de pegadinha, por exemplo, essa alternativa. Vamos para o último exercício, um pouquinho mais difícil de rendimento. Último, vamos lá. Último exercício dessa aula, um exercício diferente. Ele não me dá o rendimento e pergunta. A gente também aprende. Vamos lá, rapidinho. Ó, a combustão de 36 gramas de grafite, que é carbono, produziu 66 gramas de CO2. Ele me falou isso. Qual foi o rendimento da reação? Bem simples o texto aqui eu fiz para a gente ir direto ao ponto. Professor, quando ele não dá o rendimento, o que eu faço? É bem tranquilo. Vamos lá? Primeiro passo, ter a equação? Tenho. Segundo passo, balancear a equação? Ela está balanceada. Terceiro passo, selecionar as substâncias envolvidas. Ele falou de carbono grafite, selecione carbono. Ele me fala do CO2, uma massa de CO2 produzida, selecione CO2. Quarto passo, coloco os dados do problema na segunda linha da regra de 3. 36 gramas de grafite, que é carbono. Se ele não fala nada de pureza, eu vou entender que 36 gramas é a massa pura. Então eu venho embaixo do carbono e coloco 36 gramas. Que legal, professor. Show, show, show. Produziu 66 gramas de CO2. Aqui dá uma travadinha, né? Você fala, professor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um erro aqui, tá? Eu vou colocar esse 66 e você vai ver que vai acontecer uma coisa esquisita. 66 gramas de CO2, eu coloquei ali embaixo, Jamal. Tá, vamos, segue o baile, vamos lá. Quinto passo, os coeficientes, número 1 e 1, quando não tem nada, né? Você sabe que é 1 mol, aqui também 1 mol, tem que virar as unidades de baixo. 1 mol em gramas, professor. O carbono, 1 mol tem 12 gramas. Então você coloca aqui 12 gramas. Muito bom. 1 mol de CO2. 1 mol de CO2, 44 gramas. Então esse 1 mol tem que virar gramas, porque embaixo está em gramas, 44 gramas. Aí você fala assim, Jamal, que estranho essa regra de 3, professor, porque não tem um X, né? Tem alguma coisa estranha. Professor, e agora? O que eu faço? Acho que vou entregar a prova assim. Não desista. O que você tem que pensar aqui é o seguinte, esse 66 gramas está errado, ele não podia aparecer ali. Não podia. Por quê, Jamal? 66 gramas foi a massa obtida no exercício e se você ler com carinho o enunciado, você vai perceber que essa massa não foi obtida para 100% de rendimento. Porque se ele está perguntando para você qual é o rendimento, e aí obteve 66 gramas e está te perguntando o rendimento, é porque não foi 100%. Essa massa foi obtida porque o rendimento foi diferente de 100, sei lá, foi 80%, foi 70%, 60%, não sei. Mas como ela não é a massa para 100% de rendimento, ela não pode aparecer aqui. 66 não. Mas o que eu faço?
Você vai colocar um X aqui, tá bom? Vamos arrumar esse gramas para ficar bonitinho. Você vai colocar um X aqui e você vai achar essa massa em gramas. Essa massa, quando eu coloco o X e acho essa massa, eu estou achando a verdadeira massa para 100%. Eu estou achando a massa para 100%. Ah, professor, acha o X aqui. Olha, tem uma proporção muito simples, né? 12 para 36 multipliquei por 3. 44 para X eu vou multiplicar por 3. Esse X vai dar 132 gramas de CO2. Ah, e essa massa? Essa massa aqui é a massa obtida, ou seria a massa obtida, para 100% de rendimento. 100% de rendimento. Ah, professor, e agora como que eu acho o rendimento verdadeiro desse exercício? É muito simples. Essa massa você associa a 100% de rendimento, a massa que ele obteve, né, que ele vai falar ali 66 gramas, X% de rendimento e acabou o exercício. Tá? Vamos fazer aqui do ladinho. 132 gramas eu iria obter se fosse 100%. Sensacional. 66 gramas, que foi o que ele realmente obteve, é sinal de que o rendimento foi Y, foi diferente de 100. Olha, aqui eu te ajudei, né? Divide por 2, divide o 100 por 2. O Y aqui vai dar 50% de rendimento. Eu vou colocar aqui embaixo, né? Eu sei que você enxerga. 50% seria a resposta desse exercício, tá bom? Então, quando ele não te der o rendimento, qual é a sacada? Coloque um X na massa, no volume produzido, enfim, e vá descobrir quanto seria produzido para 100%. Sempre quando você coloca um X e acha, é 100%. Depois você faz uma regrinha de 3, o que eu realmente iria obter é 100%, o que o exercício obteve é Y% e vai achar essa porcentagem. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa aula, espero que eu possa ter te ajudado. Se você gostou, se inscreva, compartilhe esse vídeo, clique no sininho, ajude mais pessoas a aprenderem química, tá bom? A próxima aula, eu separei uma aula inteira para falar sobre excesso e limitante. Reagente em excesso, reagente limitante, que é uma aula que exige mais tempo nosso. Combinado? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!